Bem-vindos ao meu canal, eu sou a professora Eliane Albuquerque. Hoje nós vamos falar de sujeito e predicado, mas antes de falar, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe, ative o sininho. Sujeito e predicado são os termos essenciais da oração. Oração é todo enunciado ou algo dito que se constrói em torno do verbo. Então já deu para perceber que uma oração, vou precisar ter sempre um verbo. Ó, um exemplo aqui. Eu fui à feira. O fui é o verbo, o restante é a nossa oração. Na oração, eu posso ter sujeito e predicado. Ou a minha oração pode ser composta somente do quê? Do predicado. Sujeito, agora vamos falar um pouco sobre ele. É aquele ou aquilo do que se fala. O predicado é informação dada sobre o sujeito. Então, voltando aqui para explicar direitinho. Sujeito é aquele, uma pessoa ou aquilo, um objeto do que eu vou falar. Um exemplo, eu fui à feira, eu sou uma pessoa, o carro é marrom, então é aquilo, tá? É o objeto. Predicado. Predicado é informação dada sobre o sujeito. Então, vamos olhar nesses exemplos que eu deixei aqui. Os estudantes organizaram a homenagem. O que foi organizado e por quem foi organizado, que é essa pergunta que nós vamos fazer. O verbo está aqui, organizaram, que eu até deixei em azul. Quem organizou a homenagem? Os estudantes. Então, os estudantes é o sujeito. O outro exemplo que eu deixei, esse eu já deixei, não mudei a cor dele, para vocês pensarem um pouquinho. O discurso foi modificado. O que é que foi modificado? O discurso. Então, o discurso entra como sujeito nessa oração. E o restante é o que nós vamos chamar de predicado. Foi modificado. Organizaram a homenagem, tá? Agora, uma coisa que eu queria que vocês tivessem em mente. Nem sempre o sujeito vai estar aqui no início. Ele pode estar tanto no final quanto no meio. Então, eu vou mostrar para vocês esses exemplos. Então, vamos ver esses exemplos. Ele pode ser chamado de forma direta, quando o sujeito vem antes do predicado, igualzinho aquele que eu mostrei para vocês. Então, tá aqui. Os formandos e os professores empenhados. Então, aqui, ó, tá o verbo. Organizaram a festa. Como é que eu sei que é verbo? Porque eu consigo conjugar. É uma ótima forma de você saber, conseguir encontrar um verbo, tá? Quando você consegue conjugar a palavra. Organizaram, eu organizo, tu organiza, ele organiza. Então, quem foi que organizou a festa? Os formandos e os professores empenhados. Agora, vamos ver a ordem inversa. Quando o sujeito vem depois do predicado. Então, ó, o que acontece aqui? Vocês estão vendo que a parte que eu escrevi aqui agora vai aparecer na frente da frase. Organizaram a festa. Mesma coisa. Quem organizou a festa? Os formandos e os professores empenhados. Então, viu que só houve o quê? Uma inversão. Então, se vocês verem isso, não se assusta. O verbo veio primeiro, ó, aqui ó, o danado do verbo primeiro. Termina e olha qual foi a ação e por quem foi feita. Meio do predicado. Então, agora, o sujeito vai estar no meio. Então, vocês estão vendo que está em vermelho.
Eu não vou usar a palavra empenhados, como professores empenhados, como apareceram nas outras, porque eu preciso de um pedaço para ficar no meio sujeito, tá? Então, tem uma parte do predicado aqui e uma parte no final. Então, ó, meio do predicado, quando o sujeito aparece no meio do predicado. A parte vermelha, ó, está no meio. Empenhados, os formandos e os professores organizaram a festa. Então, a mesma coisa. Quem foi que organizou essa festa? Os formandos e os professores. Então, o sujeito e o predicado é muito fácil de você conseguir visualizar cada um no seu lugar. Não é complicado, é super simples, desde que você faça sempre aquela pergunta: quem organizou a festa? Quem foi à feira? Tá? Vocês conseguem rápido. Eu vou deixar alguns exercícios para vocês treinarem um pouquinho, tá?